começaremos o capítulo Reencarnação do livro Missionários Novos. E fazendo aqui apenas algumas considerações rápidas sobre o tema, queremos assim trazer um enfoque e é importante analisarmos. Vejamos, há provas imensas de reencarnação que a maioria de nós espíritas podemos já ter lido e estudado em livros. Mas é sempre um tema que, para ter o correto aproveitamento, é preciso que a gente esteja trabalhando o despertamento de consciência sobre ele. Por quê? Porque vejam que fato inusitado, né? No Oriente, tradicionalmente, ou no budismo, no brahmismo, no islamismo, a presença da reencarnação é entendimento comum na maioria deles. E isso não muda a forma deles enxergarem a vida em termos de despertamento de consciência. Já para o lado do Ocidente, no cristianismo, praticamente só a doutrina espírita que trabalha o enfoque reencarnacionista. E, para surpresa, a maioria de nós espíritas que conhece as provas, já leu, até esse estudo que nós estamos iniciando hoje sobre esse tema, traz muito esclarecimento, mas não há despertamento de consciência a respeito dele em termos de aproveitamento no dia a dia, na nossa maneira de agir, de interagir. Porque, como a gente irá ver, a reencarnação ela coloca um fato que é básico. Fora da nossa família carnal, hereditária, podem ter espíritos e pessoas às quais nós seríamos grandes devedores ou credores do passado. A gente não sabe. Isso faz com que assim, o nível de envolvimento para a prática do bem e da caridade devesse ganhar um nível de convicção, principalmente para nós espíritas, de uma forma muito natural e espontânea, mas não é tanto assim. Porque, como nós iremos ver ao longo dessa história que o capítulo traz, a gente, face às inúmeras encarnações que teve, tem muitos espíritos que já foram nossos pais ou mães, que podem estar no mundo espiritual, ou estarem hoje em outros lares e que a gente pode cruzar no caminho com eles. E o que fazer? Na verdade, se estivermos abertos à vivência do amor, que é ensinado pelo Cristo, nós sempre iremos poder estar interagindo de forma positiva com qualquer um que cruza o nosso caminho. Mas veja, de estarmos aptos e abertos à vivência do Evangelho e estarmos prevenidos, reticenciosos e muitas vezes conflitivos com as pessoas que cruzam o nosso caminho, é muito comum. Então, é preciso que haja entre nós espíritas um despertamento sobre a reencarnação que, se não houver, ocorre conosco o que ocorre com a maioria das religiões da humanidade, que tem por base a reencarnação, mas isso não muda a forma consciencial de encarar a vida. E o resultado é, de certa maneira, não aproveitar de forma exitosa a experiência reencarnatória, a não ser em termos de repetição de erros, de melhor em um aspecto, pior em outro aspecto, algo que infelizmente marca o passo da maioria dos espíritos reencarnados. Então agora, e mais do que nunca, o movimento espírita vai assim trabalhando um enfoque onde a gente precisa estar atento se de fato a gente acredita ou tem certeza, como é que a gente age perante isso.
que é que a gente faz perante a certeza que a reencarnação traz? Bom, vamos aqui iniciar o nosso estudo, como de hábito, com um comentário do livro de Emmanuel. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Não nos esqueçamos de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com verdadeiro espírito de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Como estávamos há pouco falando de reencarnação, no Espiritismo é feito algo inédito, que é o alinhamento do ensino da reencarnação com a proposta do Evangelho do Cristo. É isso que faculta, desde que a gente o permita, aproveitar o máximo possível a consciência de sermos espíritos reencarnados. Para aproveitar é preciso haver essa aliança entre o que é reencarnação e o que é o Evangelho do Cristo. Porque senão, quer sejamos reencarnacionistas ou não, viveremos de forma materialista, egoísta e projetado para as necessidades puramente materiais. Essa parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, 27, é aquela que fala, que tem aquela frase dita pelo Cristo de muita redundância, quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. E aqui Emmanuel começa dizendo: não nos esqueçamos de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. Porque, vejamos, na própria proposta do Cristo é de que a gente precisa resolver os débitos e as complicações nossas do passado para, de fato, estarmos abertos profundamente à renovação que o Evangelho traz. Então, não é uma promessa de facilidades imediatas para alguém que se abre ao Evangelho do Cristo, como não houve em toda a história do cristianismo primitivo. A história do cristianismo é a história de renúncia, de esforço máximo daqueles que foram os primeiros apóstolos e seguidores do Cristo. Então, há uma diferença substancial entre a forma com a qual a gente estava levando as provas sem o Cristo e com o Cristo. A diferença é, sobretudo, na perspectiva de intensidade profundamente diminuída quando nós nos abrimos à renovação do Evangelho do Cristo. Aí nós podemos continuar com as mesmas provas que tínhamos, só que agora numa perspectiva bem diferente, aonde o equilíbrio, a paz e um certo nível de plenitude íntima não são atingidos, mesmo continuando a ter dificuldades familiares, pessoais ou financeiras, seja de que área for, mas a pessoa passa a lidar com isso de uma forma diferente. É isso que significa seguir o Cristo sem que tenhamos abandonado as nossas provas. Então, a gente vai resolver todas elas, mas elas não nos acicatarão, não nos incomodarão tanto quanto incomodavam antes ou incomodaria se nós não estivéssemos agora nos abrindo à renovação do Evangelho do Cristo. E Emmanuel continua dizendo: indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Então, na doutrina espírita, nos é proposto um tipo de solução que resolve, mas que é preciso estarmos abertos a essa renovação profunda para admitirmos que qual é? Mesmo diante de provas e dificuldades que a gente esteja vivenciando, a gente pensar nos outros e querer ajudar os outros.
É isso que significa o trabalho infatigável no bem. Você continua com suas provas, você tem suas dificuldades, mas agora você está aberto a querer ajudar outros. E quando a gente faz isso, há em termos de comunhão com a espiritualidade benfeitora, com o Divino Mestre, que muda tudo. Muda tudo de tal maneira que tanto faz aquelas provas serem resolvidas ou não, você se encontra intimamente em harmonia com as leis de Deus, porque mesmo diante das dificuldades você pensa em ajudar os outros. Você pensa no problema dos outros. É esse o trabalho infatigável do bem mesmo com as provas, porque se a gente for ajudar os outros, quando a gente tiver todas as nossas provas resolvidas, bom, não vai ser logo que a gente vai ajudar, não. Porque a gente tem muitas questões a resgatar, a resolver, e essas questões, elas vêm de um passado milenar. Então é isso que eu poderia refletir aqui sobre essa passagem, como Emmanuel diz, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Que, aliás, esse foi o grande exemplo que nós vimos nos textos bíblicos sobre os apóstolos. Se a gente for ler o livro Atos dos Apóstolos, quando vai ler as cartas de Paulo e de outros apóstolos, a gente só vê uma coisa: mesmo sofrendo muito, tendo dificuldades imensas, eles não perdiam a menor oportunidade de ajudar os outros. Era a forma exemplar do que Emmanuel está aqui fazendo nesses comentários. Então, o capítulo Reencarnação é o capítulo maior do livro Missionários da Luz. Eu contei as páginas, são 50. Está entre 50 e 50. Então é um livro, não é um capítulo. A gente está entrando agora num livro de 50 páginas. E eu tentei ver dentre as primeiras 20 páginas o que nós iremos tentar abranger a partir de hoje, que é ir de uma forma a mais sintética possível em pontos que abririam comentários diferenciados do que a gente vem tendo. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência divina, isso é André Luiz dizendo, e a generosa intercessão dos amigos, muita vez receberam lições referentemente ao assunto da reencarnação. Todavia, até então, nunca tinha visto de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Vejam só. André Luiz, mesmo tendo já tido, desde o livro Nosso Lar, depois aquelas experiências em Os Mensageiros, aonde ele teve contato a respeito de muitas reencarnações, ele não havia acompanhado assim, em detalhe profundo, o processo reencarnatório, que é o que ele vai ter agora com o caso de Sigismundo. Mas vejamos bem, e aqui é onde eu boto um ponto de reflexão para nós. O conhecimento máximo que a gente possa ter de reencarnação, de comprovações de reencarnação, né? Desde quando, por exemplo, surgiu um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, de um cientista e pesquisador americano chamado Ian Stevenson, onde ele explicitou de forma científica casos que não haveria dúvida nenhuma de reencarnações, estudados durante muitos anos. Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha convicção, isso não vai mudar a nossa forma de ver o mundo ou de interagir com as pessoas, porque a gente traz um passado milenar de percepção da vida em termos materialistas. Então agora, por mais que a gente leia, estude, tenha casos que comprove,
não vai haver uma mudança pelo simples entendimento do passado nosso. Porque o passado nosso ele é muito forte em termos de encarar a vida do ponto de vista materialista. E agora a gente está no trabalho, no esforço de renovação disso aí. Boa noite. Outro ponto aqui interessante que é falado no texto é quando diz o seguinte: e a generosa intercessão dos amigos, porque nós, ao longo dos estudos dos livros de André Luiz, iremos ver a presença marcante da intercessão, né, de espíritos que pedem por outros, né, que usam meios possíveis para interagir com alguém, para ajudar a outro. Isso a gente vê constantemente e é algo que tanto ocorre no mundo espiritual quanto ocorre entre nós encarnados e entre dois mundos. Porque às vezes alguém, até eu me lembro aqui daquele caso de Esther, que alguém do plano espiritual ocorre a intercessão para que ela arranje um emprego, né? Onde é sugerido alguém para oferecer emprego a ela. E aí o que estava havendo era o quê? A atuação do mundo espiritual para o mundo físico, para resolver um problema de um espírito encarnado. Então, até então, nunca tinha visto de mais perto o processo da imersão de uma entidade desencarnada no campo da matéria densa, que é o que nós vamos analisar agora. Alexandre explicou-me que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação. Veja mais adiante um pouco, onde Alexandre vai dizer a André Luiz que Adelino, Raquel e o Sigismundo, de alguma forma no passado, ajudaram muito Alexandre. E por isso Alexandre agora estava tendo a oportunidade de ajudá-los. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então, outra vez aqui é reforçada a questão da intercessão e também o fato que aqui a gente sempre é chamado a refletir. Veja, se Alexandre, que é o instrutor de André Luiz no livro, um espírito que já está num nível de entendimento e de maturidade bem além de André Luiz. E certamente daquela família que ele vem ajudar. No passado recebera muita ajuda deles. Não há dúvida que qualquer um de nós pode certamente receber a ajuda de muitos espíritos, que agora podem cruzar o nosso caminho, não ser exatamente da nossa família consanguínea, e nós sermos devedores deles. Por isso, sempre que a gente tiver oportunidade e possibilidade de ajudar, de intervir, de aliviar um problema que alguém passa, ou, né, de alguma forma atuar como canal do bem, a gente pode, em vez de estar sendo alguém muito bonzinho, entre aspas, a gente pode estar resgatando coisas do passado com aqueles que hoje são alvo de nossa ajuda. Essa é a maneira ideal de a gente sempre perceber as situações em que a gente pode ajudar alguém. A gente sempre pode estar ajudando alguém do qual a gente já foi muito ajudado no passado. E a memória relativa a isso está temporariamente apagada. Acalme-se, meu amigo. Isso já é o Alexandre falando para o Sigismundo, né? Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Aqui tem um ponto importante para nós considerarmos. Veja, Sigismundo, pelo estado de certa apatia
e tristeza que ele estava tendo, estando dentro do lar, fisicamente falando, de Adeline e Raquel, poderia, inclusive em termos de fluidos, de energias, perturbar os encarnados, causar problemas. Aquela tristeza dele poderia dar até princípio a uma tristeza no próprio Adelino ou em Raquel, face à presença dele com as emoções tumultuadas. Porque ele começou, face à dificuldade que estava tendo o processo de reencarnação, a elaborar vibrações que de alguma forma eram danosas. Então, ora, se isso existe do ponto de vista espiritual, que é o ponto para a gente reencarnado, imagina o quanto existe de encarnado para encarnado. É por isso que dizem assim que, por exemplo, uma casa que tem uma pessoa com depressão, se cada um não cuidar, todos vão ser atingidos, direta e indiretamente. São atingidos porque há um impacto magnético, fluídico, presente no ambiente. E que se de alguma forma houver abertura, alguma receptividade, quando olhar um outro parente está com depressão. Ou está abrindo porta para a instalação de uma tristeza, que se não for trabalhada, pode ser até a tristeza aparentemente lógica, proveniente de estar com um parente em depressão. E que é uma depressão que já vinha há algum tempo. Então, é importante a gente ver que há uma influência fluídica, magnética e espiritual das pessoas que convivem conosco, sobretudo dentro da mesma casa, encarnados ou desencarnados. E ainda voltando aqui ao início desse slide, quando é reforçado a questão que eu estava dizendo há pouco, de que nós não temos ideia de quantas pessoas nós somos devedores, de quantas já nos ajudaram. A gente sempre tem que olhar por essa perspectiva e não por aquela outra de achar que a gente é muito bonzinho, já ajudou muita gente e que, na verdade, a gente precisa que os outros nos ajudem. Não é por aí. A perspectiva cristã é a de estar sempre sendo veículo de servir e de ajudar os outros. É esse o entendimento que a gente precisa estar sempre atento em trabalhar. E aqui, por último, enfoque é quando ele diz que devemos considerar essas oportunidades de ajudar os outros com júbilo, com glorificação, se sentindo muito bem, porque está podendo ajudar alguém. Quantas vezes nós, até em relação a parentes mesmo, quando a gente vai ajudar, lá vai eu ajudar fulano de novo. Veja, a diferença para o que Alexandre está dizendo aqui, que é considerar a oportunidade de ajudar como sendo de júbilo e de a gente se sentir gratificado, porque está em condições de estar ajudando. E aí, Sigismundo diz, reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão a meus antigos erros. Sempre que a gente reflete sobre essa situação que o Sigismundo aqui coloca, a gente vê, não há por onde, que a questão não era muito fácil para Adelino, não, né? Porque Adelino tinha sido assassinado por Sigismundo. Mesmo tendo havido no plano espiritual todo um trabalho de reconciliação e de promessa de que quando ele tivesse reencarnado receberia ele, mas a gente sabe que não é fácil. Quando é o inverso, por exemplo, o pai é quem assassinou aquele que agora vai ser seu filho, torna-se muito mais fácil, pelo menos em termos teóricos, para o pai
que tenha se comprometido, já que ele matou aquele espírito, o corpo daquele espírito, ele agora esteja aberto a reconstituir o dano que causou. Mas aqui a situação não é essa. A situação aqui, frente ao momento existencial de Adelino e de Sigismundo, não era. Era de que Adelino ia, entre aspas, dar a vida física a alguém que o tinha assassinado. E isso agora estava ficando meio difícil para o Adelino. Herculano, que é outro espírito que participa ali da conversação, intervém e acrescenta que Sigismundo tem estado muito abatido e muito desanimado. Tem algumas considerações a mais que eu passei, em seguida ele diz, é natural, porque em tais circunstâncias, aí é Alexandre que já diz, sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Sigismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos. Aqui Alexandre faz pelo menos uma ressalva de que Sigismundo estava exagerando a coisa. Porque face às circunstâncias reencarnatórias às quais Adelino estava submetido, era de se esperar certa dificuldade. Porque, vejamos bem, isso acontece com qualquer um de nós aqui. O passado reencarnatório nosso está presente em nós, em termos inconscientes. E faculta com que muitas vezes a gente tenha entraves, ou tenha até parentes, que, como se diz popularmente, a gente não engole, ou entre aspas, não digere a forma daquele parente agir. Ora, isso em relação a parentesco, mas olha, relativo à profissão, aos contatos sociais que a gente tenha, a doenças no corpo físico que a gente pode estar tendo. Tudo isso tem a ver com o nosso passado encarnatório. E que muitas vezes a gente não digere muito bem, não. Quando a gente, por exemplo, enfrenta uma doença grave e a gente, para que isso? Eu já estou despertando espiritualmente, eu já ajudo tanta gente, eu já não sei o quê, porque é que eu tenho agora? Então, veja, e é circunstâncias que tem a ver com a reencarnação nossa, com o passado nosso, e que, quando surge na encarnação atual, a gente não gosta, a gente não digere. A gente não digere bem. Muitas vezes a gente suporta, né, e consegue passar, mas não digere bem. Isso se dá em qualquer área da criatura humana. E principalmente, sobretudo, como nós estamos aqui vendo, numa questão reencarnatória. Para aquele que vai ser pai ou para aquela que vai ser mãe. E mais adiante tem uma consideração de Adelino, que eu separei para a gente refletir sobre ela. Há muitos dias, minhas noites são agitadas. É lá depois daquele diálogo que ele tem com a esposa, um monólogo, porque ele diz a esposa diz uma frase e ele responde com uma palavra, né? Até que o filho novinho consegue intervir e causar uma abertura para que ele diga que há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo, por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã. Eu separei essa parte porque realmente pode ter a ver com experiências que qualquer um de nós aqui pode já ter tido ou pode vir a ter. E são aquelas que, vejam, têm a ver com pesadelos, com dificuldade de dormir e que estão diretamente ligadas a questões de interferências espirituais. Aqui, no caso, a razão era muito lógica. Quando Adelino vai dormir,
em termos espirituais, é um mergulho no inconsciente. E é justamente no mergulho no inconsciente que aflora aspectos da reencarnação que a pessoa teve lá atrás. E aí, o que é que causava quando Sigismundo se aproximava? Medo e receio de que aquele ser, aquele espírito, ou aquilo que estava aparecendo queria causar um mal. E isso tinha feito com que o Adelino tivesse várias noites agitadas, porque era aquele chamado sonho recorrente, que até em termos de psicologia são sonhos que têm uma lição, tem algo ali, algo está querendo ser dito e que é preciso a gente compreenda. E quem deve compreender é quem sonha. Porque geralmente as pessoas acham que existe uma forma mágica de interpretar sonhos, que não existe. Principalmente os sonhos recorrentes, eles trazem subsídios que é preciso aquele que sonha analise em termos pessoais, reflexivos, o como é que tem ido a vida dela, o que é que ocorre, para chegar às deduções. Aqui no caso do Adelino era a presença do Sigismundo. E mais adiante ele diz: sempre vejo um homem que se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira do mendigo, vulgar, a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Que situação! E que é algo que certamente acontece com muita gente aí, né? Em muitas famílias. Essa forma simbólica que o Adelino tinha ao ver o Sigismundo era justamente pelos aspectos psíquicos, espirituais e emocionais que o Sigismundo transmitia. Porque, veja, Sigismundo chegava como quem está pedindo. Então, entre aspas, esmolando. A percepção que Adelino tinha de que era como se fosse um maltrapilho, alguém pobre, era o resultado da maneira pela qual o próprio Adelino via aquela necessidade que o Sigismundo expressava. Então aquele quadro ali acabava, depois de ele perceber, gerar terror devido ao subsídio emocional do passado. A esposa de Adelino, entretanto, isso já quando à noite eles vão dormir, há um desdobramento onde Alexandre e André vão participar, e a esposa de Adelino, quando desperta em termos de desdobramento, quem ela vê é uma velhinha que é alguém que foi avó dela. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa, fixava em nós um olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Cada um de nós, e depois Alexandre faz essa consideração, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Então, o curioso aqui e a lição que fica é de que a gente pode estar num ambiente com a presença de muitos espíritos. E mesmo que estejamos em desdobramento, a gente só vai perceber aqueles que estejam no nível de sintonia conosco. Vai ter espíritos no ambiente e a gente não vai ver, mesmo estando desdobrados. Isso também ocorre com as pessoas que têm mediunidade de evidência, aonde elas não veem todos os espíritos a toda hora. Porque senão, inclusive, não teriam condições de interagir com o mundo material.
mas ela vai ver aqueles que guardam algum padrão de sintonia e que elas percebem, e outros espíritos não. Então ela estava de frente para Alexandre e não via Alexandre, só via a velhinha que tinha sido a avó dela. Adeline e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Vejam que coisa. E a gente vê que eles não eram um casal com essas afinidades todas não, né? Frente ao materialismo e talvez a forma religiosa de encarar a vida. E partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Então, eram dois espíritos que já eram companheiros ou já tinham tido uma convivência de mais de uma encarnação e agora estavam como marido e mulher. Inclusive, na encarnação anterior, quando veio o crime, foi porque o Sigismundo, podemos deduzir, apaixonou-se por Raquel ou algo assim, e nessa interferência matou o Adelino. Então, desde a encarnação anterior, que Adelino e Raquel já tinham assim um nível de proximidade e de interação que estava continuando na vida atual. Isso também aqui me lembrou o enfoque que muitas vezes as pessoas, e talvez muitos espíritas não percebam, é que mesmo em relacionamentos conjugais, onde não transparece uma identificação espiritual grande, mas pode ter muitas vezes um passado de convivência. Só que agora, na teia do materialismo e do envolvimento com o corpo físico, faz com que essas experiências que estão lá no inconsciente profundo fiquem submersas e só interagem na realidade atual. E na realidade atual muitas vezes tem o quê? Um desemprego, alguns conflitos pessoais. E dá a entender que é aquele casal comum. E na verdade são espíritos que muitas vezes já viveram várias experiências encarnatórias juntos, que poderiam inclusive nessa atual estar tendo um nível de qualidade que não estão tendo. Que aliás no caso de Adeline e Raquel dá a entender que a partir dessa experiência eles passariam a ter um nível, pelo menos em termos de interação conjugal, melhor. Porque estava muito atrapalhado. Você estava bem atrapalhada. Pois não. Me deu uma questão agora, Soares, porque tu estava falando aí que tanto Adelino quanto Raquel, eles foram, de certa forma, objeto da ação maldosa de Sigismundo da encarnação passada, não é isso? Exatamente. Porém, a gente percebe que Raquel, ela não teve esse trauma tão intenso quanto o marido estava tendo. Se deve a conduta espiritual dela mais elevada ou ela... Não. Me veio aqui de imediato duas causas bem evidenciadas. A primeira, quem foi assassinado foi Adelino, não foi Raquel. E o segundo, Sigismundo nutriu uma afeição por Raquel. Até que ponto Raquel não terá nutrido também por ele, quando Adelino foi assassinado? É apenas uma conjectura. Mas se já havia certo laço de afeto, muito mais facilmente agora, aonde ele ia ser filho dela, ela adoraria essa experiência. Até em termos puramente humanos. Por quê? Ela tinha um afeto pelo Sigismundo antigo. Tá certo que antes poderia ser um afeto físico, né, ou sexual mesmo. Mas agora, ela de novo casada com Raquel, com Adelino, e ter a possibilidade de recebê-lo como filho, claro que para Raquel estava muito mais fácil. Estava bem mais difícil, era para o Adelino mesmo.
humanamente falando, E também pode sem ser levar que esse Raquel não soube que tinha sido Segismundo que assassinou ele, né? Nessa outra experiência. Ela pode estar inocente disso e por esse motivo ela não E a repulsa do outro é porque ela sabe. Inclusive, vocês se lembram no capítulo anterior que essa intervenção dele levou Raquel ao prostíbulo? Não foi isso? Se lembram? Ou não? Uma para o meretrício e o outro para o cemitério. Alguém se lembra? Tu está com uma lembrança? A situação foi bem grave. Foi uma intervenção bem grave. Não tem como nutrir sentimento. A não ser, aí eu volto ao enfoque humano, né? A não ser. Eu acho que ela é uma pessoa que era mais. Inclusive, esse lado dela ser mais adiantada tem 2 pontos interessantes. Um deles, a princípio, não sei se vocês viram nesse capítulo mesmo, ela parece ser mais elevada. Mas quando Adelino perdoa Sigismundo, o corpo de Adelino muda. E os espíritos, o próprio André e Alexandre comentam que ele ficou iluminado quase. Quando ele estava com um problema desse conflito com o Sigismundo e de um certo repulsa. Isso, inclusive, pesava no corpo espiritual dele. Quando ele perdoa ali após, muda tudo. Assim, até eu fiz até um slide sobre isso mais adiante, que cai. Ele parece que começa a brilhar espiritualmente. O Adelino. Quando ele encontra. Quando ele perdoa, há uma mudança nele. No pé de espírito, inclusive. Ela tinha perdoado, porque ela não tinha nenhum. Ela sem dúvida. Né? Para ela não foi uma coisa. A gente vê muito isso, tem pessoas que sofrem, vivem uma vida assim, muito sacrificada, e você não vê nenhuma revolta. Eu não sei porque até certo ponto. Olha, e vejam só que coisa interessante. Vejam só um fato aqui que me passou, porque a gente está debatendo esse assunto. Vejam só. Raquel acaba no meretrício. Quem era Raquel no passado? Até que ponto ela deu tudo para que o Sigismundo se apaixone? Eu não estou querendo puxar a brasa, não. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: por que é que a queda moral dela foi tamanha que levou ela ao meretrício? Pensem nisso. O que foi? Mas isso não afetou nada, né? Não afetou. Houve toda uma reconciliação no plano espiritual. Mas eu estou dizendo que parece que Raquel era Raquel. Você está sendo machista. Ele está sendo defensor de Sigismundo. Eu estou querendo agora. Ele está querendo arrumar algo que justifique que Raquel está passando. Merece. Ele. Mas é interessante. Mas vejam. Mas Raquel, para ela, essa situação não afetou nada. Não, exatamente. Mas sendo uma pessoa equilibrada. Dando continuidade a isso aí. Pois não. Um pontozinho que justifica essa nossa. Veja se tem a ver com esse slide ou não. Então veja isso aí. Assim, na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. Exatamente. O interessante aqui, vejam só, viver em plano mental diferente não significava explicitamente que ela vivesse num plano mental elevado e ele no plano mental rebaixado. Eles viviam em plano mental diferente, aonde entra os interesses pessoais, né? Há uma gama de interação mental e fluídica diferenciada entre eles. Exemplo, eles, como está explícito, eles não eram, por exemplo, de uma mesma religião.
A Raquel tem uma tendência espiritualista. Não é dito que ela é espírita. Ela tinha uma tendência espiritualista. Provavelmente era um casal católico. Provavelmente. Agora, ela com a tendência espiritualista. Né? Então, eles não viviam na mesma. Às vezes, tem marido e mulher que tem uma profissão igual. Aí já estão num nível de trabalhar toda uma área mental de interação. Eles não tinham. Eles viviam em planos mentais diferentes. Eu não posso... Em vibrações, interesses diferentes. E a evolução dela lá atrás, até quando ela tem um diálogo com ele e o filho, né? Que o menino diz tudinho, como ela vê o pai, a boa impressão que ela passa do pai. A gente já vê a evolução dela lá atrás, que ela era diferenciada, né? Por isso que esse passado dela não afetou o presente. E realmente, vejam, voltemos aqui para o próximo slide, que tem muito assunto nesse capítulo. A gente vai tentar realmente trabalhar o máximo ele. Vejam só, ele via ali a estranha figura de Sigismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. É o Adelino, quando vê ali, quando está a presença do Alexandre, que para ele tem uma característica de um ser elevado, né? E o Sigismundo, que lhe causava repulsa. Ele ficava tentando vasculhar na mente dele, ele em desdobramento. De onde é que do passado haveria algo a ver com a presença daqueles espíritos que ele estava ali vendo em desdobramento? Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Alexandre conversando um pouco com Sigismundo. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade é nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos, recebe com caridade o mendigo que te bate à porta. O Alexandre passa aí algumas lições para Adelino, que inclusive tem assim um contexto que é interessante a gente trazer para nós também, aonde dificuldades, problemas, tempestades que surgem em nossa vida é porque nós temos necessidade. Nós ainda temos muita coisa para trabalhar através dos problemas e dificuldades da vida material. E aí ele dá o conselho que serve também para todos nós. Modifica as vibrações de teus pensamentos. E aí, no caso dele em particular, recebe com caridade o mendigo que te bate à porta. Mas cá entre nós, não era nada fácil para Adelino. Nada fácil. E aí a expressão do Adelino: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Imaginemos aqui, inclusive, há uma certa particularidade aqui que reforça o medo de Adelino. E qual era? É que na encarnação anterior foi justamente a presença de Sigismundo que acabou o relacionamento de Adelino com Raquel. Então, agora, recebê-lo como filho, para ele significava um risco de acontecer de novo. Quando olha, e aqui, como nós inclusive havíamos comentado, né, isso é estudado em psicologia, e às vezes a gente, quando não lida com esse tipo de problema, acha que é um absurdo. Mas quem lida com esse problema, a percepção é outra. E qual é? Até que nível, eu me lembrei disso agora devido a esse slide,
Raquel não ia ter uma afeição bem especial pelo Sigismundo, ele reencarnado, como filho dela. Até que ponto, ao desenrolar da história deles, Adelino não ia ficar, vez ou outra, se achando dividido entre a afeição dela pelo filho, que inclusive é uma das causas de grandes problemas conjugais, né? Quando a mulher ou o marido começa a ter uma afeição grande ou pelo filho ou pela filha, e quando olha o esposo ou a esposa começa a ficar meio um pouco em segundo plano, e quando olha, cria-se um problema. Né? Se sabe que não é tão ao acaso ou não é tão raro esse problema em família. Né? E aonde o que é que está por trás? A reencarnação. Não como justificativa, mas como entendimento. Porque havendo já uma certa afeição que, em termos reencarnatórios, marcou aqueles espíritos, é preciso que agora, para que isso não se estabeleça como problema, sabe o que é indispensável? Aquilo que hoje a gente trabalha com a doutrina espírita. A percepção da vida em termos espirituais. Né? O trabalho de olhar os relacionamentos, as experiências sociais mesmo, do ponto de vista espiritual. É quando se olha a coisa do ponto de vista material, e nisso aí as questões das paixões, com reminiscências outroras, vez ou outra, estabelecem problemas sérios nas famílias. E aqui, a coisa mais natural que havia no desdobramento era Adelino ficar com medo de que, de novo, aquela criatura vinha para acabar, ou com o casamento dele ou com ele. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. A gente sabe que há momentos que são muito marcantes na nossa vida de espíritos encarnados. Momentos como o nascimento, a infância. Momentos como uma profissão que tem nos envolvido durante muitos anos. Momentos como o casamento. E momentos como a desencarnação. E principalmente em torno de um crime, marca muito o espírito. Então, nada mais lógico e natural do que o que Adelino passava. Porque nada mais do que tinha sido que um momento marcante dele ter falecido. E com a presença de quem agora ia ser o filho dele. Brincadeira. A gente pode até se perguntar até que ponto, né? Porque no plano espiritual... Com certeza. No plano espiritual, por mais que tenha sido superado, é uma coisa. Reencarnou, entrou no esquecimento e num corpo denso, agora a história é outra. E aí? Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Desdobrado, Adelino até que assimilava bem, né? Mas precisava um grande esforço para reter quando ele acordasse no outro dia de manhã, né? Porque ali ele estava num nível de consciência alterada que o Alexandre dizia, ele
concordar que certamente estava aberto, mas depois tinha a questão quando ele viesse a despertar. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Então, não deixa de que todo o trabalho reencarnatório nosso, na família que a gente tem, é um trabalho de reconciliação. Às vezes mais forte e menos forte. Mas nos laços consanguíneos, a presença de grandes problemas do passado estão lá dentro. No inconsciente dos personagens que estão ali dentro do mesmo teto. Isso realmente nos leva a refletir de que como é importante a percepção da vida do ponto de vista espiritual. E de como é complicada a família para quem é materialista. Eu me lembro que quando eu era adolescente, antes até de eu conhecer o Espiritismo mesmo, e eu pensava, e já li alguns livros sobre família e casamento, porque o maior medo que eu tinha era de que eu não ia me casar, devido a aqueles aspectos meio repelentes. Aí eu tinha o receio de que eu não iria me casar. Então, o casamento era uma coisa maravilhosa. E eu comecei a ler alguns livros, até da Igreja Católica, de um padre chamado John Mohana. Alguns católicos que gostam de ler sabem quem é, que ele tem muitos livros de best-sellers, que aborda a área de psicologia, de casamento. Então, esse John Mohana, que eu lia, e quando eu vi o casamento, eu dizia, mas veja, que absurdo a pessoa casar-se e vinha a se separar ou divorciar-se. Isso é um absurdo. Porque o casamento eu vi o casamento como o reino dos céus, na terra. E aí, quando eu analisava isso, eu dizia, veja, é desse modo. Mas a percepção, quando eu analisava do ponto de vista materialista, eu dizia, veja só, para quem encara a vida do ponto de vista materialista, a primeira coisa que essa criatura nunca deveria era se casar. Porque cai entre nós. O convívio familiar, o desprendimento pelos filhos, né? O gasto de tempo, de dinheiro e de tudo para se manter uma família. E a pessoa que acredita que a vida é só essa, era melhor de procurar outra coisa, né? Porque o que ele vai encontrar muito no casamento vai ser, invariavelmente, renúncias, né? O convívio que, por mais harmonioso que seja, sempre exige concessões para que se viva bem dentro de um lar. Agora imagine enfrentar isso do ponto de vista materialista. E quando a gente lê esse caso de Segismundo, que sabe que dentro de uma família são jogados espíritos que andaram já se atritando no passado, é que se torna ainda mais desestimulante, né? Se a pessoa acha que a vida é só essa mesmo, vá procurar outra coisa. Não vá se meter, porque no mínimo vai criar problema para si e para os outros. Porque em termos de vida conjugal e de devotamento a filhos e tal, e aí a gente vê algumas famílias incríveis que complicam ainda mais. Começa a colocar nos filhos projeção de posse e de querer que os filhos vão ser gratos. Desde quando eu li aquele Gilbran, que ele diz que vossos filhos são filhos da força da vida, minha filha, quem cria filho esperando gratidão de filho, vai fazer outra coisa. Porque se houver gratidão, não vou dizer que é um aborto, mas é algo inédito, tá? Ótimo, houve reconhecimento, ótimo. Mas normalmente não existe, não há. E na verdade, criar os filhos como posse
é que está o erro. Né? E nisso aí muita gente se conflita e sofre muito. Bom, a gente vai parar nesse slide 15, até pelo horário, e vamos tentar apressar, afinal de contas, é o maior capítulo, né? Apressar sem que a gente perca alguns pontos que são imprescindíveis em termos de reencarnação, né? De entender bem a questão da reencarnação. Vamos para a prece, né? Foi bem na hora mesmo, já passou um minuto.